Olá, gente, tudo bom? Vamos começar mais uma aula do ensino médio e vou aproveitar para pedir para que vocês separem aí lápis, caderno, borracha e o material do Aprender Sempre, volume 3, ok? Lembrando que o material do volume 3 ele não é somente do terceiro bimestre, porque ele contém as habilidades essenciais para o ano todo. Okay? Então, a gente vai usar bastante aqui no quarto bimestre. Eu gostaria que vocês já separassem o material aí na página 3. Deixa a professora fazer a apresentação aqui para vocês. Muito bem, página 3 do material do Aprender Sempre. Nós vamos fazer algumas correções, tá? E já vamos fazer a aula adicional, que é a aula 3, se eu não estiver enganado, ok? Bom, então, na aula 1, nós tínhamos como objetivo inferir informações e refletir sobre o tema, né? E nós tínhamos 2 textos, que está aí na página 3, tá? O texto 1 é o artigo 215 da Constituição Federal de 1988, certo? E o texto 2 é... Veja, a professora óculos, sem óculos, a professora não enxerga. Aí, melhorou. E o texto 2, com o título Cinema e Vídeo Transformam a Vida de Jovens na Periferia de São Paulo. Fragmento, reportagem, certo? O texto começava na página 2 e perpassava até a página 3, certo? Então, nós tínhamos 2 textos para realizar uma análise bem superficial. Lembrando que essa aula, gente, a gente já teve ela na semana passada, já está gravada lá no Google Classroom, tá? Então, para quem não acessou, não viu a leitura do texto, eu dou 2 alternativas. Ou você dá um stop nesse vídeo agora, faz a leitura rapidinho só para acompanhar a correção, ou você volta lá na atividade anterior no Google Classroom e ouça a leitura do texto pela professora, certo? Então, na página 5, nós temos aí uma análise que nós devemos fazer a respeito desses 2 textos, certo? Eu vou parar um pouquinho aqui essa tela e vou puxar a minha tela da correção. Só um minutinho, por favor. Vamos lá, lembrando que a professora está em casa, então, às vezes, o cachorro late, o carro do ovo passa, já vou pedindo desculpas, né? Então, vamos para a nossa correção da nossa aula 1, página 5. Essas atividades vocês já fizeram para mim no formulário do Google Classroom. Então, aqui a gente vai estar só completando o caderno mesmo, tá? Para vocês terem as respostas aí, porque vocês já me enviaram essas respostas anteriormente, ok? A número 2, né? Porque a número 1 era para a gente fazer a leitura dos 2 textos. Com base no primeiro parágrafo do texto 2, responda as perguntas a seguir. Letra A. O que foi que aconteceu nos textos? Houve uma pesquisa, né, realizada pela Faculdade de São Paulo, né, a Faculdade de Saúde Pública, a FSP da USP, né, que implementou um programa evidenciando aí a produção artística dos jovens do bairro do Sapopemba, um bairro localizado na zona leste de São Paulo. Quais foram as pessoas, né, envolvidas nesse acontecimento? Porque isso, na verdade, foi um estudo, né, realizado, foi um doutorado, um processo de estudo, de pesquisa, realizado de autoria da professora Eveline de Araújo e orientada pelo seu professor Paulo Rogério Galo. Né? Então, está aí a resposta, estudo de doutorado, processos criativos na produção fílmica de jovens do Sapopemba, periferia da Zona Leste de São Paulo, é de autoria da professora Eveline de Araújo e foi orientado pelo professor Paulo Rogério Galo. Então, nós temos aí, né, as pessoas envolvidas, os jovens da Zona Leste, a professora Eveline e o professor Paulo. Né? Quando foi que isso aconteceu? Conforme o texto, informação explícita, né, o projeto teve início em 2012. Onde aconteceu? Observando as respostas anteriores, a gente já sabe, né, que foi na Associação dos Amigos do Bairro de Sapopemba, ok?
A número 3, a continuação do texto envolve as informações do parágrafo introdutório. Letra A. O que garantiu o sucesso do projeto da professora Eveline Stella de Araújo? Aqui, né, ela está perguntando para nós por que esse projeto dela deu certo. Também é uma informação que está explícita. Eu preciso deixar bem claro para vocês que vocês vão lidar com diversos textos e, ao fazer essa análise superficial, a gente procura primeiro aquilo que está escrito, para depois procurar aquilo que está subentendido. Então, informação explícita e informação implícita, daquilo que precisa de um entendimento, certo? Então, essa letra A, a gente tem as duas vertentes, o que está escrito e o que está subentendido, certo? A gente já sabe aqui que é um projeto desenvolvido pela professora Eveline, é um estudo, é uma pesquisa que ela fez para o doutorado dela, evidenciando a produção de filmes, né, dos jovens moradores do bairro Sapopemba, que é a zona leste de São Paulo, e ela fez esse projeto dela, essa pesquisa de doutorado, junto à Associação de Amigos do Bairro. Então, aqui eu quero saber o que foi que deu certo e o que foi proveitoso, o que foi de sucesso através do projeto. Então, leiam aqui junto comigo a resposta. Dentre os produtos do projeto, destaques para a premiação dos jovens no Festival do Minuto, participação no programa Manos e Minas da TV Cultura e projeção das produções desses jovens no Instituto CRIER. Um dos jovens alunos de Eveline, com grande domínio da técnica de desenhar avatar, foi contratado em condição remunerada por um dos amigos da pesquisadora que esteve no mestrado. Então, o projeto dela teve grande repercussão, que a gente pode interpretar disso, né? Que além de apresentar na televisão, além de ter a projeção em institutos de grande divulgação, né, de projetos como esse, além de premiação em festival, surtiu aí um emprego remunerado para um dos jovens. Então, foi um projeto de grande proveito, tanto para a comunidade quanto para os jovens, certo? A letra B, que está na página 6, né? Qual era o principal objetivo dessa pesquisa, né? O objetivo principal da pesquisadora era analisar como os jovens utilizariam a linguagem audiovisual e a relação desses com a internet, né? Aqui também nos cabe uma interpretação implícita, né? Sabendo que os jovens têm acesso limitado à internet, a pesquisadora queria saber se esses jovens conseguiriam trabalhar produções dentro da internet fora do convívio das redes sociais, trazendo fatos, trazendo uma outra visão dentro dos problemas que o bairro apresentava. Olha só que interessante, né? Letra C. Qual é a relação entre o artigo 215 e a ação da professora Eveline de Araújo? A gente tem que entender que o trabalho dela surtiu muito efeito na questão de incentivar o jovem a produzir, a fazer a sua manifestação através da mídia audiovisual, né? Então, acompanhe comigo aí a leitura da resposta. A ação da professora se relaciona com o artigo 215 da Constituição na medida que incentiva o contato dos jovens, né, com manifestações artísticas audiovisuais, né? E a letra D, quais foram as motivações que levaram a pesquisadora a desenvolver o seu projeto no bairro de Sapopemba? Provavelmente aí a desigualdade, né? Vamos ver? Olha lá, ó. As condições de vulnerabilidade do bairro, a falta de acesso a manifestações artísticas e culturais, a realidade da violência e desigualdade social. Ou seja, fazendo a junção disso, foi o que motivou a pesquisadora Eveline a fazer esse projeto no bairro de Sapopemba. O que nós estamos fazendo aqui
Relembrando, é fazendo uma análise superficial do texto, a gente não está se aprofundando, ok? Essa aqui é a aula 1, vocês já fizeram, nós já estudamos, já tem vídeo gravado sobre ela. Eu peço para que vocês voltem novamente nos vídeos para ouvir a leitura do texto, façam a leitura do texto, vão dando pausas aqui nesse vídeo aqui, respondendo no caderno de vocês. Qualquer dúvida, gente, me chama lá no Google Classroom, ok? A aula 2 tinha 2 objetivos, que era produzir um comentário, né, e desenvolver a atitude em respeito aos diálogos, né? E em vista aí disso, nos trouxeram aqui um trecho, né, de uma resenha crítica a respeito do filme Pantera Negra. E nós tínhamos aí que levantar quais são os pontos positivos e negativos dessa resenha aqui que está na aula 2. Lembrando que a leitura dessa resenha a professora também já fez na atividade anterior a esta, no vídeo, tá? Então eu peço a todos que, se tiver algum problema, dificuldade de compreensão dessa aula aqui, porque é uma aula de correção, que vocês acessem o vídeo novamente, ouçam a leitura desse texto, ou dá uma pausinha aqui e faça a leitura, ok? E continuando aqui, eu passei para vocês na atividade que vocês elencassem quais são os pontos positivos e os pontos negativos a respeito do texto que está na página 6 e na página 7, no caderno do Aprender Sempre, que é a resenha crítica com o título. Gente, desculpa, o Thor resolveu agora. Falei para vocês, é horário de criança brincar, ele não dá paz. Thor! A questão da representatividade e o sucesso de Pantera Negra, fragmento. Né? Então, é um fragmento de uma resenha crítica. Eu peguei as respostas de vocês lá no formulário do Google Classroom, fiz um apanhado e está aqui na tela para a gente. Né? Os pontos positivos e negativos, a questão da representatividade e o sucesso de Pantera Negra. Conforme os alunos da terceira série do ensino médio, quais são os pontos positivos? Primeiro, a representatividade negra nos filmes, né, de grande repercussão mundial. O primeiro super-herói negro da Marvel, realmente, né, gente? Superprodução e inserção no mercado audiovisual. Comprometimento em relação à origem do tema, né? Porque, vejam bem, falando do Pantera Negra aí, junto dele, né, atrás desse super-herói, vem uma civilização, vem o comportamento dessa civilização. Então, tem todo um tema por trás disso tudo, né? Bem levantado, bem pensado esse comprometimento em relação à origem do tema. Entrevista para reforçar que se trata de um assunto delicado na sociedade ainda, né? Embora esses processos da evolução humana já estão bem estendidos, a gente ainda vê que é um assunto bastante delicado. Normalmente, filmes não servem de engajamento para esse tipo de assunto e argumento, não só os filmes, né? Podemos dizer que esse tipo de produção levanta a discussão, certo? Mas ela apresenta, pelo menos, né? Os pontos positivos citados do texto foram que o filme ajudou muito na representatividade negra, pois nunca havia tido um filme com super-herói negro, além de ter conquistado um recorde de vendas, um recorde de bilheteria. Então, esses aqui foram os pontos positivos que vocês elencaram para mim lá no formulário do Google Classroom, ok? Vamos agora a alguns pontos negativos. Gente, eu fiz só um apanhado para a gente poder discutir aqui, tá? Então, preconceito ainda existente. As piadas feitas por parte de algumas pessoas acerca de super-herói, aqui eu acredito do super-herói negro, né? A dificuldade de ver negros em superproduções, sendo protagonistas da história, isso realmente é uma realidade nas grandes produções cinematográficas pelo mundo afora, porque não é só a norte-americana, né? Todo mundo sabe que tem muitas produções cinematográficas na Índia, o Brasil já tem lá um pezinho também nas grandes produções, né? Quando a gente enxerga os filmes, a subida, né, dos filmes brasileiros a partir do filme Tropa de Elite, por exemplo, que inclusive tem um ator negro, né?
A dificuldade da população, principalmente negra, na oferta de filmes que vêm representados com... Ai, agora é a hora do marido chegar. Vai ter muito cachorrinho latino, gente. Que vêm representados como o filme Pantera Negra. E na dificuldade do acesso ao cinema, não só nas telas, mas também no mercado audiovisual. Ou seja, tanto no ponto positivo quanto no ponto negativo, aqui a questão da representatividade é bem forte. Fazendo um pit stop, porque aí o barulho da moto, o cachorro latindo, vamos ver se a gente consegue. A palavra representatividade, a pouca representatividade de atores negros para papéis como esse, e a grande representatividade da produção deste filme, né, que decolou aí nas bilheterias hollywoodianas, né? Então, a gente vê aí os pontos positivos e os pontos negativos que vocês elencaram. Gente, todos estão certos e eu achei super dentro da questão do que nós falamos, ok? Bom, a aula 3 e a aula 4, cinema é bom. A partir daqui, nós já estamos entrando no tema novo. A aula 3 e 4 está lá na página 7 do caderno do Aprender Sempre. E o nosso objetivo aqui é realizar uma pequena pesquisa para definir se, de acordo com o perfil dos estudantes, o cinema é um direito de todos. Agora eu quero saber a opinião de vocês. E produzir cartazes com o resultado de pesquisas, trabalhar as etapas para se construir uma resenha. Então, nós vamos começar por partes, primeiro na construção da resenha, para depois a gente partir aí para uma discussão, tá? Provavelmente a gente vai ter aula interativa, mas primeiro eu quero que vocês entendam esse gênero textual, que nós estamos falando dele desde do comecinho do ano e que vocês já sabem aí todos os pontos importantes de uma resenha crítica, certo? Acompanhe comigo, por favor, a leitura que está aí na tela de vocês. A resenha crítica é um gênero textual informativo, descritivo e opinativo sobre uma determinada obra, por exemplo, livro, artigo, filme, série, documentário, exposição de arte, peça teatral, apresentação de dança, shows, etc. Nela, o resenhista sintetiza, né, o resenhista, a pessoa que está resenhando ali aquela obra, né, sintetiza as ideias e expõe suas apreciações, influenciando seus leitores, né? Assim, a função da resenha crítica é fazer uma análise interpretativa da obra, expondo considerações pessoais sobre o objeto analisado. Então, aqui é importante a gente entender que a resenha crítica, o resenhista coloca a interpretação dele daquilo, da obra que ele está vendo, assistindo, e por aí vai, né? Como fazer uma boa resenha crítica passo a passo? O que a gente precisa, antes de mais nada? Conhecer bem a obra. Se é livro, eu preciso ler. Se é filme, eu preciso assistir. Se é peça teatral, eu tenho que estar no teatro. Vocês entenderam? Vocês precisam conhecer bem sobre a obra que vocês vão falar, certo? É necessário ler, assistir atentamente a obra analisada. 2, façam anotações sobre a obra. Né? Durante a fase inicial, que é a fase de ler e assistir, né, é essencial, é importante ir fazendo as suas anotações sobre o tema, a estrutura da obra, o autor, o que você gostou, as suas impressões, ou seja, começou a assistir, a partir daí você já começa a fazer uma anotação daquilo que você está enxergando na obra, para que você não perca, né? Você não se esqueça, não deixa passar nenhum gancho a respeito da obra. E o 4 veio antes, vamos para o 3. 3, pesquise sobre o autor. É importante a gente saber mais sobre o autor da obra para identificar a visão dele daquilo que ele está passando para a gente, certo? E 4, crie a sua opinião da obra. Qual é a sua tese? Você gostou ou você não gostou? O que você sentiu? Quais foram as impressões que você teve?
a respeito da obra. Por que que você não gostou? Por que que você gostou? Porque a sua opinião pode influenciar uma outra pessoa. Inclusive, gente, pensando nessa palavra influenciar, né? A gente está cheio de crítico depois que as redes sociais, e o marido passou lá atrás. A gente está cheio de crítico nas redes sociais, os chamados influenciadores, né? Que determinam aí o pensar, determinam não, que influenciam a maneira de pensar das pessoas, né? Que puxam para um lado daquilo que gosta, daquilo que não gosta, porque que não gosta, e com isso elas vão criando seguidores, palavra de internet. A estrutura da resenha crítica segue alguns modelos dos textos dissertativos, tá? Mas a partir da conclusão ela pode modificar um pouco. Então vamos lá, ó. A introdução, né, que você faz uma exposição inicial. Nessa exposição inicial, é importante que você coloque ali o nome da obra, né, que você coloque aí o tema da obra, que você coloque o autor da obra. Nesse momento aqui, você está falando para o seu ouvinte, né, sobre o que você vai falar. Então, não cabe aqui na introdução a sua visão, a sua opinião a respeito da obra que você vai falar para as pessoas, né? O desenvolvimento, que é a exposição dos seus argumentos. Agora sim você vai colocar as suas impressões para você persuadir, para você colocar o seu ponto de vista e para que talvez o seu ponto de vista seja aceito pelas pessoas que estão, que vão ler a sua crítica, né? Então, nesse momento aqui, você precisa construir muito bem o seu argumento. A conclusão, né, que após você desenvolver toda a sua apreciação, o seu argumento, a partir daqui você expõe, né, você sintetiza toda a sua opinião e você faz um fechamento desse aspecto, que pode ser uma apreciação positiva ou uma apreciação negativa, certo? Bom, meus amores, a professora vai ficando por aqui, tá? Muito bom poder falar com vocês. Agora as nossas aulas vão ser um pouco mais curtinhas, porque a gente está trabalhando com o material do Aprender Sempre, tá? Mas sempre buscando aí as habilidades essenciais do ano letivo, ok? Qualquer dúvida me chame no Google Classroom. É muito bom poder falar para vocês aqui, conversar com vocês novamente por aqui, tá bom? Eu vou ter que pôr meu óculos porque a professora não consegue desligar o negócio sem óculos.